Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela. Hoje eu queria mostrar para vocês as minhas bíblias femininas, voltadas mesmo para o público feminino. E algumas aqui não vendem mais, outras você ainda consegue achar até exemplares usados, né? Novos assim, são bem mais caros. Então eu queria mostrar para vocês as minhas bíblias, né, femininas. Eu gosto muito de algumas aqui bem específicas e outras eu quase não uso, né? Eu tenho elas aqui e não vendo, não faço doação, porque são bíblias mais difíceis de acessar e de ter valores, né, pra gente poder comprar. Então, eu vou mostrar aqui. A primeira é a Bíblia da Mulher, da SBB. Essa daqui você já tem um review aí no canal. Vou deixar ou na descrição ou nos cards. Eu só vou trocar de cadeira, porque essa daqui é muito barulhenta. Ok. Essa daqui vocês já conhecem. Essa daqui é a versão... Essa aqui é a segunda edição. E ela foi feita em 2010. Uma tiragem de 56 mil bíblias. Então, ela é um tamanho pequeno, portátil. Tem muitas marcações aqui, que são estudos que eu tenho dado uma lida, né? Eu consulto essa Bíblia. Na nova Bíblia, não vem comentários, assim, pelo que eu me lembre, porque eu tinha uma, mas eu vendi, né? Ela não tem esses comentários aqui, porque ela é como uma Bíblia de estudo comum. Não vou dizer que são masculinas, mas são Bíblias de estudo para o público em geral, né? Aqueles que querem comprar, adquirir. E eu gosto muito dessa Bíblia, ela é a versão ARA. É ARA? Isso, ela é a versão ARA. Tem exemplar dela no Enjoei, no Mercado Livre, eu acho que tem. E, se não me engano, deve ter na Shopee também. Se eu achar os links aí, eu vou colocar para vocês. Tem uma versão dela que ela tem essas partes assim um pouco mais escuras. É o mesmo conteúdo que eu fiz a comparação. Então, ela é o mesmo conteúdo, né? Eu até tenho duas para vender na minha lojinha do Enjoei. Também vou deixar aí para vocês. Então, assim, eu comparei e são os mesmos conteúdos. Eu prefiro essa diagramação aqui, porque ela é mais clara, né? Aqui as cores... Elas são, pra mim, eu achei um pouco mais delicada. Ela tem uns desenhos, assim, na folha. Eu não faço marcação nela. Acho que eu fiz só algumas coloridas que eu tava testando um lápis de cor. Que era uma cor muito boa pra colocar nessa Bíblia aqui. Então, eu tenho essa, que é uma boa Bíblia. Assim, eu indico mesmo pra vocês. Eu gosto muito dessa versão da Bíblia da Mulher. A nova eu não me adaptei, eu achei ela meio tendenciosa para algumas coisas, então acabei não ficando com ela. A segunda Bíblia, essa daqui, é a Bíblia da Mulher de Fé. Ela é uma Bíblia que tem devocionais. Eu queria tirar essa corda dela e colocar um botão aqui. Tô pensando ainda em fazer isso. Eu fiz algumas marcações aqui. Essa Bíblia tem alguns reviews dela aí na internet, né, no YouTube. Se vocês procurarem, vocês vão achar bons reviews. Então, eu até estava lendo Gênesis nela, né, e fiz algumas marcações a lápis. Eu não quis escrever de caneta, porque a folha dela é um pouco mais fina e ela não é específica para Bíblia de anotação. Ela é uma Bíblia portátil também, eu acho ela muito bonita. Ela é a versão NVI de 2000. Não é uma versão mais atual, eu consegui essa versão de 2000. E ela é colorida aqui, ela tem esse tom rosado, né, meio vermelho. Então, assim, eu gostei muito da diagramação dela, ela é muito bonita. Tem uns versículos, assim, em destaque, tem alguns estudos aqui, alguns devocionais. E ela é muito boa. Assim, as indicações que eu peguei também, pelo que eu já corri o olho nela... Ela é uma Bíblia muito boa para você ter aí com você, né? Como Bíblia de devocional, de leitura mesmo. Ela tem várias capas, ela tem uma capa linda, marmorizada, mas eu não sei se ela é capa dura, não sei. E ela tem muitas capas, tem uma outra que também abre e fecha.
marrom ou vinho, acho que é marrom. E são muito boas, né? Eu gostei dessa Bíblia, assim, achei muito interessante. Eu também comprei num preço muito bom. Achando o link aí, eu vou colocar para vocês. Essa daqui é uma Bíblia, edição especial para mulheres, com meditações Pão Diário. Ela é da SBB, junto com a Pão Diário. Ela é Almeida, né? Aquela lá eu falei, né? Que ela é NVI. E essa Bíblia foi um achado na Shopee, porque ela não vende mais. Quando você acha, acho que é uma capa roxa. Se eu conseguir ver algum link, também vou colocar aí para vocês. E ela vem com as meditações do Pão Diário. Eu comprei ela praticamente nova, ela tá com um desgaste aqui, porque essa Bíblia é de 2015. Parece que ficou muito tempo guardada, né? E a pessoa não usou, não anotou nada, nem nome colocou. Então, assim, ela vem com um índice, e ela tem um índice temático, e vem falando aqui com os devocionais. Então, são os temas do devocional. E ela tem uma cor muito bonita por dentro. Ela é um meio marrom, assim, combinando, sabe, com o dourado da capa, tem essa flor. Então, assim, eu achei ela, assim, muito linda, né? Os devocionais são devocionais do Pão Diário mesmo, que são aqueles devocionais muito práticos, que contam uma história, você entende ali, e ela é sempre referente ao texto em que o devocional está inserido. Porque tem Bíblia com devocional, com algumas Bíblias que eu já vi na internet também, eu já tive, eu tenho, não sei, não lembro das que eu tenho aqui, tem a Bíblia Devocional do Secreto. Ela coloca o devocional lá, mas o texto está lá na frente. Ela não é referente ao texto na página que ela está, igual essa daqui, ó. Ela está aqui, 2 Reis 22, 1:13. Então, ela fala sobre o texto que está aqui do seu lado. Então, você consegue fazer uma leitura do texto, né? A letra é boa. Você consegue fazer a leitura do texto e depois vir fazer o devocional. Aí você me conta aí se você tem essa Bíblia, né? Se você conhecia essa Bíblia. Né? Eles acredito que não fizeram mais, né? Não deve ter tido boas saídas, né? Não sei. Mas eu creio, assim, que são Bíblias, né? Principalmente essas que a gente não acha mais, que são boas Bíblias. Talvez naquele momento não fosse tão interessante para o público, né? Mas tem vezes que a gente acha interessante, sim. Então, eu gosto muito, os estudos são muito simples, são coisas fáceis de entender, são histórias e tal. Então, assim, são coisas práticas, diárias mesmo, que a gente pode meditar ali naquele momento, né, e refletir sobre as coisas, né, e tudo que a gente está lendo ali. Então, essa daqui é a Bíblia da Pão Diário, especial para mulheres. Ela é muito bonita, eu gostei muito dessa Bíblia. Igual eu falei com vocês, foi um achado. Se você pesquisar Bíblias usadas, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, você vai achar coisa boa. Acha coisa boa, porque as pessoas estão vendendo mesmo. Essa daqui até deu um negócio aqui na capa. Essa daqui é Bíblia Campo de Batalha da Mente, versão amplificada Joyce Meyer. Eu comprei pela versão, porque essa versão acho que não tem outra Bíblia, eu não sei. Eu tentei pesquisar, mas eu não consegui achar. E eu gosto dessa Bíblia, ela tem boas meditações. O texto é versículo embaixo do versículo, a letra é grande, né? E ela tem... Essa versão é diferente, né? Que ela é amplificada, então ela tem uma forma diferente de colocar as coisas no texto. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. E tem uma forma de você usar. Eu só não vou saber explicar agora, porque tem um tempo que eu li, então eu quase não estou pegando essa Bíblia. Mas eu deixo ela guardada, porque eu sei que é uma Bíblia que vai ser útil lá na frente. E é uma Bíblia que é um pouco mais cara. E como a Joyce Meyer vai vir no Brasil, provavelmente eles vão subir muito os preços. Né? Tem uma Bíblia dela que tá caríssima agora. Não era tão cara, e agora ficou mais cara, que é a Bíblia da Vida Diária. Ela tem NVI, né? Então, a Bíblia tá assim, caríssima, uma Bíblia fina, pequena, portátil, assim, do tamanho dessa. E tá super cara. Você não acha também usada para comprar, tá bem difícil, né? Já que a Joyce vai vir aqui ano que vem. Então, o pessoal já tá, né, tudo
agitado, né, com a vinda dela aí. Ela vai fazer uma cruzada aí. Aqui, eu queria mostrar para vocês, bem aqui no comecinho de Gênesis, tem sempre uma introdução, e aqui ele já coloca o autor Moisés. Tem uns que colocam, provavelmente já foi Moisés, né? Tem alguns que colocam assim. Aí aqui, vamos ler aqui no primeiro versículo de Gênesis, no princípio, Deus criou. Aí ele põe em parênteses, preparou, formou, moldou os céus e a terra. E ele ainda coloca uma referência, Hebreus 11:3. Então, assim, essa Bíblia, ela vem já desse jeito. Para você ler em público, já é mais complicado. Aí você não vai ler o que está em colchete e nem o que está em parênteses. Porque tem uma explicação para isso, que eles já colocam aqui. Tem mais, ó, referências, né? Então, assim, é uma Bíblia muito boa. Tem aqui um estudo dela. E tem também, nessas partes em cinza aqui, umas reflexões. O que eu não gostei nessa Bíblia? Erros de português. Eu fui ler alguns, principalmente desses textos aqui, parece que o pessoal copiou e colou e não fez a correção, porque, gente, a IA, ela não faz correção de português, ela pode te ajudar, mas a gente, nós, seres humanos, né, nós temos a capacidade, o conhecimento de conseguir fazer um bom texto, de ter um melhor conhecimento de português do que a inteligência artificial. Então, ela é assim, ela é muito bonita, essa Bíblia é linda, né? Ela tem outras capas, mas essa para mim é a capa mais bonita, ela tem uma costura aqui. E é uma capa de boa qualidade. Eu recomendo para você comprar, porque ela é muito boa e essa versão você não acha, acho que em outras Bíblias, né? Outras exemplares aí de outras marcas e tal. Essa aqui é a Editora Belo. Eu esqueci de falar. Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois. Tem essa daqui, que é a Bíblia Verdadeira Identidade. Ela também é uma Bíblia voltada para o público feminino. Eu peguei e consegui essa capa, porque essa foi a capa que eu tive de primeiro, né, da que eu perdi. Então, eu consegui essa capa, e essa capa transparente veio em outra Bíblia, eu consegui colocar nela que deu certinho. Então, essa Bíblia é uma Bíblia feminina, é uma Bíblia que tem alguns quadrinhos aqui com algumas explicações. Algumas eu não gostei muito, não concordei, né? E ela tem aqui alguns mitos, né? Que mito é tipo um artigo, então ele coloca aqui uma história e vem aqui também dando uma explicação de acordo com a nossa cultura, com a Bíblia e tudo mais. É uma Bíblia com uma diagramação bonita. A página é bem transparente, assim. Tem pessoas que conseguem fazer um Bible Journaling aqui, colagem, escrever, né? Eu ainda não mexi nessa Bíblia, né? É mais para ficar guardada mesmo. Tem coisa que eu comprei para ficar guardada. E o que eu não gosto muito nessa Bíblia, talvez você concorde ou não comigo, não sei, né? Mas assim, é uma questão minha mesmo. É que aqui eles colocam tipo uma entrevista com um personagem bíblico, só que coloca como primeira pessoa. Então, assim, eu não sei se realmente a Ana, né, no caso aqui que eu abri, passou por essas coisas que a pessoa escreveu aqui. Não foi a Ana que, de fato, respondeu. Você lê o texto, você tem uma interpretação, mas você colocar ela como primeira voz, conjecturando coisas, particularmente, eu não concordo. É uma boa Bíblia, é uma Bíblia de tamanho grande, né? Você dá para carregar, ela é um pouquinho pesada, né? Ela é a versão NAA, é uma boa versão, a letra é grande, a letra é boa demais. Vem 2 fitilhos aqui. A letra é muito, muito boa. Igual eu falei com vocês, tem um espaço, você pode anotar de lápis, um lápis mais com uma ponta mais redondinha, que aí você não vai ferir a página, né? Você vai conseguir. Nas outras Bíblias, igual eu falei com vocês, eu não escrevo. Nessas aqui eu não escrevo. Quando eu escrevo é a lápis, igual a Bíblia da Mulher de Fé, eu coloquei a lápis, porque se eu precisar apagar, eu apago. E também não vai ficar aquela mancha depois na Bíblia, né? Então, essa daqui também, se eu vier a escrever nela, será a lápis. O texto é muito bom, assim, o tamanho. Ela vem com algumas
notas de rodapé e até referências, mas muito pouquinhas, mas vem. Tem Bíblia que nem vem, ó, tô mostrando para vocês, mas nem tá aparecendo na câmera. Tem Bíblias que nem vem com referências hoje em dia. Todas essas que eu mostrei, né, a da Joyce já vem com notas de rodapé e também as referências já logo dentro do texto. A que eu não vi que tem referência é essa daqui. É importante mostrar, porque a referência ela te dá um norte. Tem. Ela deve ter notas de rodapé a respeito do texto, ó. Mas não tem referência cruzada. Ela vai sobre mesmo o texto pela tradução dela. Pela NVI versão, né? A Bíblia da Mulher, ela traz algumas referências dentro do texto também, né? Mas não são muitas, igual as outras Bíblias que eu já mostrei para vocês, que elas têm referência cruzada e são grandes referências, são muitas referências. Grandes não, né? São muitas referências. Então, eu acredito que são Bíblias boas, né? Hoje em dia, as Bíblias estão vindo com menos referências do que antes. E a última, essa daqui. Eu tinha tentado reformar a capa de uma minha, só que aconteceu um acidente com ela e eu acabei, não deu muito certo lá, e eu consegui esse exemplar num sebo online. Está nova, né? A outra realmente aconteceu um acidente e eu não consegui recuperá-la, ficou meio complicado, né? Não quero falar a respeito. Enfim, essa daqui veio inteira, mas essa é uma Bíblia que não é mais feita, né? Ô, Editora Vida, você podia voltar a fazer essa Bíblia aqui com uma capa mais resistente. Eu acredito que seria uma Bíblia, uma boa Bíblia para mulheres que a gente pode utilizar hoje em dia. Porque ela é versão NVI, não é a minha preferida versão, mas eu acho que ela é 2011. Mas olha aqui, ela tem referência, gente. É uma das poucas Bíblias NVI que eu vejo com referência. Pouquíssimas. Eu tenho outras Bíblias NVI aqui, elas não têm essas referências igual essa tem. É texto coluna única, muito bonita. Essa Bíblia é uma Bíblia americana, foi trazida para cá. A de lá, se não me engano, ela é verde, que eu já dei uma pesquisada aqui de pessoal que tem canal e tem essa Bíblia e mostra. Eu falei, nossa, que linda! E é assim, é o mesmo estilo de desenho de aquarela, que igual essa aqui parece muito uma aquarela, né? Eles colocaram assim, só que me parece que é verde, se não me engano. Aqui tem os desenhos de mulheres. Essa Bíblia que ela nunca foi usada, já estava nova, eu consegui achar no sebo, tem até o preço aqui, ó. Eu achei na estante virtual. Por um acaso eu pesquisei e consegui encontrar. Falei, vou dar uma pesquisada aqui, porque a minha se foi, né? Ela, realmente, o acidente foi grave. Então, eu não consegui recuperá-la. E ela é muito boa, essa Bíblia, ela tem esses pensamentos aqui do lado, ela tem explicações também, né? E são muito bons. Eu não vi muitas tendências aqui, coisas, né, tendenciosas ao feminismo, essas coisas não. Vi coisas mais voltadas para a palavra de Deus mesmo, tem alguns cânticos, né? Tem alguns louvores aqui. E nova, claro que se eu manusear muito, essa capa aqui vai esfarelar, porque essa capa aqui não é uma capa de boa qualidade, ela tá com essa capa transparente, que era de outra Bíblia minha, que eu coloquei aqui. Então, gente, esse vídeo é para mostrar mesmo para vocês, essa capa é linda. Poderiam fazer com uma melhor qualidade, né? Então, eu acho que daria super certo. E é uma boa Bíblia, né? Eu sigo um canal aí que a pessoa ela tem uma Bíblia dessa, mas ela já tá toda cheia de desenho, enfeitada. Ela fez um Bible Journal muito bonito nela. E ela faz os estudos, que aqui tem os estudos semanais, né? Você consegue fazer acompanhamento pelas semanas durante o ano, né? Começa em Gênesis. Deixa eu ver aqui. Passar devagarzinho para não... Aí tem umas introduções aqui, ó, o livro dos princípios.
fala sobre algumas mulheres da Bíblia, né? Ele vem falando sobre as mulheres, sobre Eva, Ana, como a maioria das Bíblias de estudo femininos trazem esse contexto, né? A esposa de Noé. Aí aqui vem, semana 1, tem esse estudo aqui. Então, ele tem comunhão com Deus por meio da palavra. Aí tem aqui, ele te dá um texto para você ler. Comunhão com Deus por meio da experiência, a sua própria experiência com Deus. E aqui vem um devocional para você fazer, um estudo para você fazer nessa primeira semana. E aqui você encontra o próximo estudo semanal na página 119. Então, ele vai te dando a dica para você ir até a próxima página. E aqui ele vem falando qual é o próximo. Aqui, ó, encontro com Deus, com um Deus temível. Então, aqui provavelmente... Ai, esbarrei na câmera sem querer. Aqui deve falar de Moisés. Moisés e o povo, né, que não quis se encontrar com Deus, que ficaram com medo dele. Perderam uma oportunidade de estarem face a face com Deus, por medo, né? Talvez eles não confiassem tanto em Deus, né? Eu não sei. De tanto que reclamaram no deserto. Né? Quando a gente reclama é porque a gente não confia, né? Não sei vocês, mas eu penso dessa forma. Quando a gente reclama é porque a gente não está confiando em Deus, é porque a gente não está com expectativas em Deus, a gente simplesmente não tem fé. Quando tem reclamação é porque não tem fé, não tem confiança, não tem experiência com Deus. E essa foi a última, né? Bíblia feminina. Eu tenho a Purpose, mas ela é de anotações, mas ela não é Bíblia de estudo. E nem apenas voltada para o público feminino. É a minha capa marrom. Tem a Jesus Bible também, que não é apenas voltada para o público feminino, apesar de ter espaço para anotação, e o formato dela é muito legal. Mas não é também uma Bíblia como essas aqui que eu apresentei a vocês. A da Joyce é mais por causa da capa, né? Também, e as mulheres gostam muito dos ensinamentos da Joyce Meyer. Ela tem muitas reflexões e pela vida que ela teve também, pelas situações que ela teve. Então, eu acredito que agrega muito valor também à Bíblia. Então, são essas, e eu indico para vocês, as que tiverem no mercado, a Bíblia da Mulher de Fé. Se você conseguir um exemplar deste aqui em algum sebo, né, ou na estante virtual, ou alguma pessoa que está vendendo, a LX costuma ter alguns exemplares, né, se você pesquisar, ou até mesmo se você for num sebo físico na sua cidade. A minha cidade aqui não tá bom de livreiros, né, eles não falam mais sebo, né, livreiros. Eu não achei muito legal, assim, para questão de Bíblia, não. Teve um que eu não consegui ir, que tinha até Bíblias femininas, mas eu não consegui ver, porque a pessoa, né, não mandou fotos e tal, só falou que tinha, mas não especificou qual. Eu teria que ir lá para poder pegar e ver quais são as que eles têm. Que é isso. E outras Bíblias femininas que eu tenho, tem Bíblia de anotação, aquela da Thomas Nelson, aquela primeira, né, de capa vermelha, né, que é uma Bíblia geral também, não é uma Bíblia com estudos. E que eu usei bastante, mas eu já guardei, que eu já não utilizo mais, é a Bíblia do Devocional do Secreto, que também é voltada para o público feminino, mas eu já não utilizo mais, para mim não tem mais... eu não consigo usar porque a letra é muito clara e eu com 40 a mais, né, a gente não enxerga tão bem assim. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande abraço, espero ter ajudado um pouco vocês, apesar de algumas já não terem mais no mercado, mas aquelas que têm, vocês podem dar uma pesquisada, né? Tem Bíblia de Estudo da Mulher Plena, essa eu não tenho, mas parece ser uma boa Bíblia, uma excelente Bíblia. Então, tem algumas que a gente até indica, sim, porque eu já vi em alguns canais e eu vi que realmente a Bíblia é muito boa, né? É uma Bíblia que vale a pena você ter. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Depois eu vou mostrar o materialzinho que eu comprei para vocês em outro vídeo, né? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.